Aleluia. Boa noite, irmãos, irmãs. Graça e paz para todos. Alegria rever os irmãos. Alguns já conheço, outros não. Mas que bom, estamos aqui. Tenho certeza de que você vai sair daqui, já está alegre, vai sair daqui mais alegre com Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 30. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Adaías, amigo, pela oportunidade que temos sempre de estar juntos, seja no domingo pela manhã ou no domingo à noite, quando nos é propício, e de vez em quando tomando um café junto também. Amizades se fortalecem dessa forma, através de relacionamentos, nos encontrando, e melhor se for presencial, né? Passamos muito tempo da forma online, mas o presencial é melhor. O pastor apresentou, mas eu quero falar mais uma vez. Estou aqui com minha esposa, Fran, Amanda, depois vamos estar cantando uma canção aqui depois da mensagem, e João Marcos. João Marcos, um homem sortudo, né, por ter casado com uma filha linda, chamada Amanda. Estão aqui. Sortudíssimo é esse João Marco, mas também é um genro abençoado. Amém? Você que não trouxe Bíblia, você pode acompanhar, está sendo projetado, mas você também pode acessar da forma que você achar melhor. Leamos. 1 Samuel, capítulo de número 30, a partir do verso 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Siclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Siclague, e esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Aionã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Amileque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor,
onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados, que estavam passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhes perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Siclaque. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descereis até guiarei a esse bando. E descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Aleluia. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Quantos já tiveram a oportunidade de meditar nessa palavra, de ler e meditar nessa palavra? O cenário aqui é bastante terrível. Davi e seus homens se aproximam de Siclaque. No contexto, Davi havia se aliado aos filisteus, aos seus inimigos, fugindo do seu sogro Saul. E Davi se alinha. Já havia mais de um ano e alguns meses que Davi morava junto com seus inimigos e servia aos seus inimigos. E Davi está voltando para o seu povo, foi despedido pelos próprios inimigos dele, pela qual ele servia, e Davi está voltando para o seu povo, juntamente com o seu exército, para a sua terra. E quando Davi e seus homens se aproximam ali de Siclaque, ficam aterrorizados ao ver que a cidade fora destruída. Não apenas a cidade, mas todo o seu povo, filhos, filhas, tudo que tinha vida havia sido levado pelos seus inimigos. O texto diz que ninguém foi morto, mas tudo que tinha vida foi levado. E de pouco conforto que suas famílias ainda estejam vivas.
na melhor das hipóteses, seus filhos e suas filhas, suas esposas, tinham sido levados como escravas, escravos. E da pior das hipóteses, eles nem queriam pensar sobre isso. E saíram cerca de 600 homens, angustiados, e foram a Davi. A narrativa diz que eles estavam tão angustiados, e ao mesmo tempo, com tanta raiva, que até queriam apedrejar Davi, culpando Davi. Até porque Davi, que trouxe todo esse povo para morar naquelas terras, para se alinhar com os inimigos. Então muitas coisas estavam passando na cabeça daqueles homens, daqueles exércitos. E a conversa que rolava ali era: vamos apedrejar Davi. Mas como sempre, a tragédia faz o coração de Davi voltar para Deus. O Salmo 18, que foi lido no início, é um dos salmos que Davi clama a Deus, né? Que Davi pede socorro a Deus. Esse salmo, ele é muito poderoso. Eu notei até alguns versos quando a irmã estava lendo. Laços de morte me cercaram, torrente de piedade me puseram terror. E aí no verso de número 37, persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob os meus pés. Davi, sempre no momento de angústia, sempre no momento de muita dificuldade, ele volta para Deus. O coração de Davi é um coração rendido a Deus. Primeiro, ele se fortalece no Senhor. O texto diz que Davi se fortalece. O verso número 6, parte final, diz que Davi se fortalece no Senhor. Depois, recorre a Ele, com uma oração muito curta, uma oração muito simples. No verso de número 4, aliás, o verso de número 8, então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Uma oração muito curta, mas Davi antes se fortalece no Senhor e depois ora ao Senhor, e a resposta a estas perguntas é sim, pode ir. É verdade que esses homens estavam cansados, muito cansados. Eles vinham de uma jornada, mais ou menos 100 quilômetros ou mais, voltando para casa, cansados. E quando eles chegam ali, em casa, doido para encontrar os filhos, abraçar os filhos, abraçarem suas esposas, tomar banho, quem sabe, numa água quente. Quando eles chegam ali, eles encontram as suas casas, sua cidade queimada. E não apenas isso, encontram seus familiares sequestrados, seus gados roubados, tudo acabado. Imagino que Davi e seus homens, nesse momento, se angustiam de forma... O verso 4 diz que eles choraram tanto, tanto, até não ter mais forças para chorar. E à medida que o tempo passa, o calor do sol afeta, e eles decidem voltar.
600 homens para resgatar sua família, para resgatar o despojo que foi roubado pelos seus inimigos. Eles voltam. Quando vai se aproximando, 200 homens não conseguem mais avançar. O texto diz que esses 200 homens não conseguiam mais, de tão cansados que eles estavam. É verdade que a vontade de resgatar as esposas, os filhos, eram muitas, mas eles estavam muito cansados. E chegando ao ribeiro de Besor, 1/3 desses homens ficaram para trás. E Davi continua com mais 400 homens. Eu quero passar um pano de fundo aqui só para a gente pensar sobre uma temática nessa noite. 400 homens. No meio do caminho, Davi encontra um egípcio. O verso de número 11. Acharam num campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. Deram pão e ele comeu. Deram água e ele bebeu. Fortaleceram ele com mais um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e ele comeu, recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia nem bebia. O seu senhor tinha deixado ele para morrer. E Davi pergunta para esse homem: quem é você? De onde você vem? Aquele homem estava com a resposta. Aquele homem tinha o que Davi precisava. E a partir daquele homem, Davi segue com os 400 homens. E aquele escravo leva Davi exatamente ao arraial dos amalequitas. Os amalequitas estavam lá, dançando, festejando, numa alegria só. O texto diz que eles estavam dispersos. E Davi chega com o seu exército, destruindo tudo. Persegui os inimigos e os alcancei. Destruir todos eles. A partir desse momento, desse ponto em diante, eu quero pensar com vocês sobre uma temática: resgatando a honra e lutando pela nossa família. Resgatando a honra e lutando pela nossa família. Nessa semana nós perdemos um dos maiores escritores contemporâneo, pastor Tim Keller. Eu tenho alguns livros de Tim Keller. E eu comecei a folhear alguns. E em um dos livros, falando sobre família e igreja, Tim Keller diz que a cultura secular moderna está em marcha para doutrinar os cristãos, doutrinar nossos filhos. E a escola bíblica, os estudos, os cultos religiosos, os grupos de jovens, não são mais suficientes para proteger a nossa família. Proteger as nossas crianças de um novo evangelho sem Deus. E o que Tim Keller quer dizer é que estamos vulneráveis. E precisamos lutar contra esse império que vem com todas as forças para destruir nossas famílias. E esses impérios vêm com ensinamentos, vêm com doutrinas, e muitas delas, no meio das igrejas, de forma desconstruindo
aquilo que nós conhecemos como princípio cristão. E como restaurar a honra diante de um mundo secularizado, polarizado, diante de cenários que nós vivemos. Essa semana eu estava visitando com a Fran, semana passada, um lar. E quando nós estávamos saindo da casa, eu olhei meu celular, tinha um áudio de uma irmã. E eu entrei no carro, dei partida ouvindo o áudio, mas tive que parar rapidamente. Ela dizia assim: pastor, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, liga para o meu esposo, se o senhor puder ir lá, escuta esse áudio. E ela mandou o áudio dele. Meu amor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Minhas forças acabaram. Eu estou colocando uma corda e eu vou dar cabo à minha vida. Eu parei o carro imediatamente e tentei ligar, não conseguia falar com ele e comecei a ficar desesperado. As famílias estão sendo atacadas de uma forma tão terrível por Satanás. As pessoas não têm mais diálogo, paciência para lidar com as situações. As pessoas às vezes buscam tantos especialistas, mas esquecem de buscar o Senhor. Esquecem de correr para os pés do Senhor. Líderes, pastores, nós temos lidado com situações adversas, situações tipo essas e outras, que às vezes, irmãos, a impressão que eu tenho é que a cada dia que passa, as famílias estão distantes de Deus. Procuram tantas coisas, mas esquecem de correr aos pés de Jesus. E a pergunta que eu fiz nessa semana, ao pensar em pregar aqui nessa noite, nesse mês de maio, como resgatar a honra e de que forma lutar pela nossa família. E aí exatamente nessa semana nós perdemos o Tim Keller. A primeira coisa que eu pensei é que nós devemos tomar cuidado com quem nos alinhamos. Cuidado com quem você se alinha. Percebemos que Davi se alinhou aos seus inimigos. Eu reli para ver se Davi tinha consultado o Senhor, que ele deveria, porque Davi tinha esse coração de consultar a Deus, ele deveria estar alinhado com os filisteus nesse período. E eu não vi essa consulta. Davi se alinhou aos filisteus. E nós devemos ter cuidado com quem nós nos alinhamos. Cuidado com quem você coloca dentro de casa. Cuidado com quem você segue. Precisamos, irmãos, pedir sabedoria ao Senhor diante desse mundo a qual nós não sabemos de fato quem está conosco. Cuidado. Os amalequitas roubaram seus despojos, levaram suas famílias, enquanto Davi tinha se aliado com seus inimigos. Cuidado com quem você leva para a sua casa, cuidado com quem você se alinha. Segundo, nunca se dê por derrotado. Nunca. Davi tomou 3 atitudes. Diante da angústia do seu coração, Davi chora. Depois Davi ora. E depois ele vai à guerra. Chorar é necessário. Lamentar é necessário. Quantas mães, quantas famílias estão em pranto, em choro. É necessário. O profeta Joel uma vez
profetizando para a nação, disse: chorai, e não as vossas vestes, convertei-vos o vosso coração. É necessário chorar, estar aos pés do Senhor. A palavra de Deus diz, o próprio salmista, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. É necessário chorar na presença do Senhor. É necessário quebrantar o nosso coração. Mas é necessário orar. Orar. Orar pelos seus filhos. Jejuar. Consagrar em prol do seu esposo, em prol da sua esposa. Investir tempo em oração, investir tempo em consagração. Falei esses dias para a igreja, é bom demais acordar de manhã e já ter o café da manhã na mesa. Eu acordo já correndo para a cozinha para passar o café. Eu gosto de ir para o escritório com uma garrafa de café. Mas precisamos jejuar, consagrar nossas vidas em prol da nossa família. E precisamos ir à luta. Davi e o povo que com ele estava choraram até perder as forças. Escute, muitas famílias estão em total desespero. Acompanhamos famílias assim, que diz que a sua filha não tem mais jeito, que o seu filho não tem mais jeito, que o seu casamento não tem mais jeito. E sempre a orientação é: não se dê por derrotado. Não se dê por derrotada. Clame ao Senhor. Corra aos pés de Jesus. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, disse Davi. O nosso socorro está nas mãos do Senhor. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. É necessário confiar no Senhor, mas é necessário ir à luta. Há tempo de lutar. Então não se dê por derrotado. Invista em tempo de oração, invista em leitura. Se for necessário passar a noite, passe a noite orando. Se for necessário jejuar, jejue, mas não se dê por vencido. Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Eu amo esse texto, a partir do verso 8. Paulo diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Há momentos que somos de fato abatidos, há momentos que vamos para o quarto apenas chorar, mas há momentos de levantarmos a cabeça e irmos à luta, não desanimarmos. Terceiro, reanime no Senhor. Reanime no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Reanime no Senhor. Ele está conosco. A quem você tem recorrido em tempo de angústia? A quem você tem recorrido em tempo de aflição? Sabe o que o salmista Davi falou no Salmo 118? A partir do verso 5. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Eu estou na tradução NVI aqui agora. Na minha angústia, clamei ao Senhor. E o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, disse o salmista. Não temerei. O que me pode fazer os homens? O Senhor está comigo.
é Ele que é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. E aí ele diz, é melhor confiar, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Aleluia. É melhor buscar refúgio no Senhor do que buscar refúgio nos governos, nos príncipes. Reanime-se no Senhor. Busque em Deus força para lutar. No verso 8, diz, então consultou Davi ao Senhor. Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o. Persegue. Porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Quando nos reanimamos no Senhor, quando buscamos nele a nossa força, temos a resposta certa. Pode ir. Avance. Você vai trazer tudo de volta. Lembra de Josafá? Quando as 3 nações cercaram o povo de Judá e Josafá não tinha mais forças contra aquelas nações, ele recorreu ao Senhor e o Senhor disse, persegue. Só que essa luta é minha e não é de vocês. Quando recorremos e reanimamos no Senhor, Ele fortalece as nossas forças. Lute pelos seus filhos. Busque em Deus força. Lute pela sua esposa, pelo seu esposo. Lute pela sua família. Ainda aos 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, Paulo diz no 4 e o 5, as armas da nossa milícia não são carnais. Não são carnais. E sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Reanime e lute com as armas de Deus. Não lute com as armas carnais. Revista das armaduras de Deus para que você possa estar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Então revista-se de Deus. Busque o poder de Deus. Invista tempo de joelho, invista tempo no secreto com Deus. Porque nenhuma arma do diabo prevalecerá contra você e sua família. Invista nisso. Jeremias 29, 12 e 13. A palavra do profeta para a nação. Então me invocarei, passarei a orar a mim, e eu o ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Oh, queridos irmãos, como precisamos buscar ao Senhor. Como precisamos investir tempo em oração. Nos envolvemos com muitas coisas. Muitas coisas. Às vezes já acordamos com uma lista. Quem é mais organizado, que escreve o que vai fazer no outro dia. Depois de escrever toda a lista, fala, será que eu vou dar conta de fazer tudo isso amanhã? Tantas coisas para fazer. Precisamos investir tempo com Deus. Ele é o nosso refúgio. É nele que encontramos guarida. É nele que encontramos força. Ninguém pode estar em paz se o seu cônjuge não estiver em paz, bem. Ninguém pode ficar em paz se seus filhos não estão em paz.
resgatando a honra e lutando pela família, é viver em paz. A paz de Cristo deve ser o hábito do nosso coração, é ela que deve conduzir o nosso coração. Eu sempre ensinei para os meus filhos, ensino até hoje, se o seu coração não estiver em paz, dê um passo atrás. Busque a Deus primeiro. Veja se é isso. Não tome atitude sem estar em paz. Cuidado com quem você se alinha. Nunca se dê por derrotado e anime-se no Senhor. Que o Senhor conduza o seu coração. Não desista. Siga em frente. Desenvolva os seus dons. Saiba que maior é o que está em nós. Sabe por que Davi se reanimou no Senhor? Por causa do seu coração. Ele sabia quem sempre criou, o Senhor dos exércitos.